Olá, vamos tratar sobre a Lei 4.737, de 15 de julho de 1965, o Código Eleitoral. Importante ressaltar que o Código Eleitoral, por ser aí uma lei de 1965, ele sofreu uma série de alterações ao longo do tempo e sofre, portanto, de uma série de normas que estão em desuso pelo avanço justamente das instituições e também da tecnologia e da mudança das várias normas que surgiram posteriormente à sua edição. Então, em plena época do chamado regime militar, o código foi editado e atualmente nós temos a Constituição de 88, que é uma Constituição que preza pela democracia. Mas então partimos aí pelo artigo 1º. Tratamos aqui da parte primeira, a introdução. Artigo 1º. Este Código contém normas destinadas a assegurar a organização e o exercício dos direitos políticos, principalmente os de votar e ser votado. Parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Então, aqui trata o artigo 1º de justamente ter uma introdução ao Código. Do que se trata o Código? O Código vai tratar de estipular normas para organização e o exercício dos direitos políticos. Quando o Código trata sobre organização, tratamos, portanto, de normas complementares à Constituição, porque o artigo 121 da Constituição diz que a lei complementar disporá sobre a organização e competência dos tribunais, dos juízes de direito e das juntas eleitorais. Então, a própria Constituição estipula que uma lei complementar deve tratar sobre como a justiça eleitoral deve ser organizada. E o Código Eleitoral, inicialmente, era uma lei ordinária, e com a Constituição de 88, aquelas normas que tratam justamente sobre organização e competência dos tribunais foram então recepcionadas e adotadas como normas complementares, leis complementares. Então, o Código Eleitoral tem dois tipos de normas: aquelas complementares, com força de lei complementar, e aquelas ordinárias, com força de lei ordinária. Todas as outras que não tratam de organização e da competência da Justiça Federal são consideradas leis ordinárias. Então, tratamos aí de dois ambientes de incidências aí do Código Eleitoral. Outras leis ordinárias tratam do direito eleitoral também. A Lei 9.504 de 1997, chamada Lei das Eleições, a Lei 7.444 de 1985, que trata da implantação do processamento eletrônico de dados no alistamento eleitoral. Enfim, existem esses dois âmbitos de incidência do Código Eleitoral, portanto, de norma complementar quanto à organização e competência da Justiça Federal e de norma ordinária quanto a todas as outras que não tratam aí da organização e competência da Justiça Federal. Importante ressaltar também o parágrafo único. O Tribunal Superior Eleitoral expedirá instruções para sua fiel execução. Compete ao TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, expedir uma série de resoluções que regulam aí os aspectos da eleição em seus aspectos específicos. Todo ano eleitoral, o TSE expede uma resolução com todas as regras para aquele pleito eleitoral. Então, esse artigo 1º trata aí de introduzir o código e mostrar que o TSE pode expedir normas de execução aí do Código Eleitoral.